Então, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre algumas propriedades do produto misto. Nós vimos que o produto misto ele é bastante simples de calcular, nada mais é do que um determinante. Tá? Agora a gente poderia perguntar, será que a ordem desse produto misto aqui, que a gente utilizar, né, a ordem desses vetores, será que vai alterar no resultado? Fazer produto misto de U, V e W é diferente de fazer produto misto, por exemplo, de V, U e W, né, alterar a ordem aqui deles? Então é isso que a gente vai ver agora. Então diz assim, o produto misto, a primeira propriedade, diz que o produto misto, U, V e W, muda de sinal ao trocarmos a posição de dois vetores. Então vamos pensar o seguinte, qual que seria a ideia? Eu vou utilizar o mesmo exemplo que a gente fez antes, tá? Neste exemplo aqui a gente fez produto misto de U, V e W, a gente encontrou 27, tá? Eu vou guardar essa informação aqui pra gente, O produto misto de U, V e W deu igual a 27. O que essa propriedade está me dizendo é que se eu trocar dois vetores de lugar, o valor do produto misto o sinal do produto misto vai mudar. Então, por exemplo, vamos supor que eu troque de posição estes dois vetores aqui, este e este. Iria ficar assim, produto misto du, w e v. A única modificação que a gente fez foi a troca de dois vetores, tá? A posição deles. Então, por essa propriedade aqui, o produto misto já sabe que não vai dar 27, ele vai ter que dar menos 27. Trocamos a posição de dois vetores, trocou também o sinal. Tá? Se tivesse trocado, por exemplo, assim, vou trocar de posição o U e o W. Vou fazer aqui do lado. Se trocar de posição o U e o W, ficaria assim. W, V e U. De novo, troquei de posição apenas dois vetores, então o sinal deste produto misto vai mudar também. Então ele vai virar menos 27. Tá? Bom, e agora vamos pensar o seguinte. Aqui quando eu troquei o V e o W de lugar, ele trocou uma vez o sinal. Trocou para menos 27. O que acontece se eu trocar agora? Eu tenho aqui este outro produto misto. O que acontece se eu trocar assim, essa posição? Agora, o W vai vir para a primeira posição, o U vai para a segunda, e vem aqui o V. O que está acontecendo aqui? Aqui o produto misto desse jeito deu menos 27. Agora eu troquei de posição dois vetores novamente. Então este sinal aqui vai ter que mudar de novo. Então esse produto misto deixa de ser menos 27 e passa a ser agora 27. Né? Na verdade o que aconteceu é que em relação a esse produto misto inicial aqui, e esse, em relação a esses dois aqui, este aqui eu acabei trocando, no caso, duas vezes, né, um vetor do mesmo lugar. Né? Quer dizer, o primeiro eu troquei V por W, ficou assim, e depois troquei U por W. Então, como eu fiz duas trocas, então o sinal vai mudar duas vezes, quer dizer, ele retorna para o valor original. Tá bom? Muito bem, e agora com isso que a gente acabou de ver, eu estou dizendo assim para vocês, que o produto misto du, V e W, ele é igual a isso aqui, W, U e V, porque houve duas trocas aí, né, de posição, tá? Dizer isso é a mesma coisa que escrever assim, Vou escrever aqui embaixo. O que é o produto misto de U, V e W? O misto de U, V e W seria produto escalar du por produto vetorial de V e W. E ele é igual a este aqui, que seria produto escalar de W por produto vetorial de U e V. Não é mesmo? A questão é que produto escalar a gente sabe que ele é comutativo. Né? Então eu sei que se eu fizer, por exemplo, o produto escalar de W por U vetorial V, eu posso comutar isso aqui. Então eu poderia escrever ainda assim, produto vetorial de U e V, produto escalar com W. Simplesmente troquei aqui, comutei, né? Porque esse produto escalar a gente sabe que é comutativo. Ou seja, o que a gente acabou de mostrar aqui é o seguinte, que se tu fizer o produto escalar de V por W, do produto vetorial, né, de V com W, é a mesma coisa que fazer o produto vetorial de U e V escalar com W. Né, que era, no caso, esse produto misto que estava aqui. Isso aqui é um resultado interessante para a gente, porque a gente já viu, inclusive, isso, se eu não me engano, em propriedades de produto vetorial. Isso aqui está nos dizendo, na verdade, que
a gente pode trocar, comutar a operação de produto escalar pelo produto vetorial. Olha o que aconteceu. Aqui eu tinha produto escalar e aqui eu tinha produto vetorial. Aqui eu tenho U, V e W. E aqui também eu tenho U, V e W. A ordem dos vetores é a mesma. Tá? A questão é que aqui é como se eu tivesse trocado de lugar agora. Escalar e vetorial. Aqui virou vetorial e escalar. Tá bom? Então a gente pode dizer isso, que essas operações elas são comutáveis, né? Uma com a outra. Tá? Muito bem. Então já vimos que existe essa propriedade aí, que a gente tem que tomar cuidado em relação ao sinal, né? Por que isso aí acontece, né? Isso aí, na verdade, sai lá de propriedades de determinantes. Se a gente fizer, por exemplo, quando a gente fez U, V e W, produto misto de U, V e W, a gente escreveu assim o determinante. 2, 3, 5, menos 1, 3, 3, 4, menos 13, menos 2. Deixa eu copiar isso aqui. Aqui, e vou puxar para cá. Assim. Esse produto misto aí a gente viu antes que deu igual a 27, né? Agora, o que acontece se eu trocar de sinal, por exemplo, o que eu fiz aqui, ó? Aqui eu troquei de posição, né? Eu troquei o V e o W. Então, eu iria fazer assim. Produto misto TU, W e V. Eu simplesmente troquei a posição desses dois, né? O que acontece nesse caso? Se a gente olhar lá para o determinante, para o cálculo disso, ficaria assim. Primeira linha vai o vetor U, 2, 3 e 5. A segunda linha agora vai o W, que é 4, menos 13 e 2. E a terceira linha agora vai o V, que é menos 1, 13 e 3. O que aconteceu é que a gente está trocando aqui no determinante duas linhas, né? Trocando a posição delas. Ó. Tá? E em propriedade determinante diz que se a gente troca a posição de duas linhas, o sinal do determinante também vai trocar. Então, na verdade, essa propriedade de produto misto, ela sai, na verdade, lá de propriedade de determinantes. Certo? Muito bem. Então, esta aí seria a primeira propriedade. Tá? Vamos para outra. Então, essa segunda diz o seguinte para a gente, que o produto misto do vetor U mais X, V e W é igual ao produto misto de U, V e W, mais o produto misto de X, V e W. Seria uma ideia de uma distributividade aqui. Eu tenho aqui este U mais X e estou fazendo um produto misto com V e W, então é como se fizesse assim, olha, pega e faz o produto misto de U, V e W, mais o produto misto de X, V e W. Tá? Por que isso funciona? Isso aqui vai acabar funcionando por propriedades lá do produto escalar. Quer dizer, quando eu escrevo isso aqui, ó, quando eu escrevo essa parte, produto misto de U mais X, V e W, eu estou dizendo que é para fazer assim. É o produto escalar do vetor U mais X por V vetorial W. Né? Isso aqui é o produto misto. Né? Então, este vetor aqui, produto escalar com este. Agora, o produto escalar a gente sabe que ele é distributivo, né? A gente pode distribuir ele. Então, eu posso pegar este V vetorial W e fazer assim, produto escalar com este, e aí ficaria assim, U escalar com V vetorial W, mais, e agora faz produto escalar com este. Então, ficaria X produto escalar V vetorial W. Né? A questão é que escrever assim, essa escrita aqui é a mesma coisa que dizer isso. U, V e W, produto misto, né? Mais, e isso aqui é a mesma coisa que dizer X, V e W, também produto misto. Tá? Então, essa é a propriedade, né, dizendo que o produto misto ele pode ser distributivo, né, no caso que se tiver um mais x. E a gente vai fazer a mesma coisa, trocando, no caso, se a gente adicionasse um outro vetor em qualquer uma dessas posições. Você pode fazer v mais x também e w mais x, por exemplo. Nessa letra B aqui, estou dizendo que o produto misto de u, v mais x e w é u, v e w mais u, x e w. Tá? Funciona por causa disso. Ó. Este lado aqui, lado esquerdo, seria assim. Produto escalar com o vetor. Aqui a gente vai ter que colocar um colchetes, ó, produto escalar. Isso aqui é um produto misto, né? Mas eu vou fazer produto escalar du pelo vetor v mais x vetorial w. É isso que está acontecendo. Isso aqui é o produto misto, né? Todo esse v mais x é um único vetor, tá? Muito bem.
Por propriedade de produto vetorial, a gente pode distribuir. Aqui a gente tem um produto vetorial, né? Junto com uma soma a gente pode distribuir. Só tem que tomar cuidado com a ordem. Ficaria assim, U escalar. Eu vou colocar aqui pode ser um parênteses, ó. Seria assim, V vetorial W, V vetorial W, mais, e aqui X vetorial W, X vetorial W. Assim. Aí agora, eu por propriedade de produto escalar, eu posso distribuir o produto escalar assim, ó. Aqui e aqui. E aí ficaria o produto escalar du pelo vetor V vetorial W, mais o produto escalar du pelo vetor X vetorial W. Só que isso aí acaba sendo exatamente o produto misto, né? Isso aqui seria UV e W, produto misto du mais UV e W, mais aqui o produto misto du, X e W, que é exatamente o que a propriedade aqui me diz. Tá bom? A mesma coisa vai funcionar se a gente adicionar aqui, né, na terceira posição do produto misto, aparecer um W mais X. Não vou fazer aqui, tá bom? Vocês podem fazer baseado no que eu fiz aqui, tá? Muito semelhante. Muito bem, vamos para a terceira propriedade. A terceira propriedade é uma espécie aí de associatividade que pode ser feito com este escalar, que pode aparecer, né, no produto misto. Eu vou usar números aqui, por exemplo, vamos supor que tu faça assim, produto misto de 5U, V e W. O que essa propriedade está me dizendo é que esse 5 aqui, tu pode ficar associando ele ou com o V, ou com o W, ou inclusive mesmo tirar ele para fora do produto misto, né? Que seria o mais fácil, provavelmente, a ser feito. Quer dizer, olha só, aqui nessa última igualdade está me dizendo, ó, se eu fizer produto misto disso aqui, eu posso colocar esse alfa para fora. Então, ficaria assim, 5 vezes o produto misto de U, V e W, tá? A gente resolve o produto misto aqui e depois multiplica por número 5, né? Lembre que o produto misto aqui vai acabar saindo um número, né? Certo? Também a gente pode mostrar aí essa propriedade bastante simples por meio de propriedade de produto escalar e de produto vetorial. Muito bem, vamos para a última propriedade. Essa aqui é uma das mais importantes, mais interessantes, que diz assim para a gente, aí já tem até uma interpretação geométrica, né? Se o produto misto de U, V e W for igual a zero, então é porque esses três vetores U, V e W são coplanares. E a recíproca é verdadeira, ou seja, se os três vetores são coplanares, então o produto misto ele vai ser igual a zero. Tá? Lembre que esta setinha aqui dupla aqui, a gente lê como sendo C e somente C, né? Isso significa que funciona daqui para cá e funciona daqui para cá também, tá? Então, vamos ler essa propriedade assim. O produto misto de U, V e W é igual a zero se e somente se U, V e W forem coplanares, tá? Bom, por que isso funciona, né? Vamos pensar o seguinte. O que é o produto misto? O produto misto, se eu fosse escrever isso aqui, seria assim. É o produto escalar com os vetores, com o vetor V vetorial W. Isso aqui é o produto misto, né? Estou dizendo que isso aqui dá igual a zero. Tá? Vamos pensar um pouquinho assim. Quem que é esse vetor aqui? V vetorial W. O que a gente sabe sobre ele? A primeira coisa que a gente viu sobre produto vetorial é que o produto vetorial de dois vetores é um vetor perpendicular a esses dois vetores simultaneamente. Então eu sei que este resultado aqui, vou chamar este vetor aqui de Z, por exemplo. Este vetor Z aqui, ele vai ser perpendicular a V e a W simultaneamente, né? Então a ideia seria assim, vamos colocar assim, vamos colocar o vetor V aqui e o vetor W aqui, por exemplo. Aqui é o V e aqui é o W. Tá? E aí este plano que eu desenhei aqui, vamos supor aí, vamos chamar de plano alfa, por exemplo. Este plano aí seria um plano que passa por estes dois vetores ao mesmo tempo. A gente já viu que dois vetores sempre são coplanares. Tá? Então vamos supor que este aqui seja o plano que passa por V e W. Tá? O que eu sei sobre o vetor Z, que é V vetorial W? Bom, nós já vimos que o V vetorial W vai ser um vetor perpendicular a V e W simultaneamente. Assim. Neste sentido, né, usa a regra da mão direita, a gente vê que é dV para W, então aponta para cima, né? E o módulo dele também tem uma relação com o módulo dV e com o módulo dW e com o ângulo, né?
Muito bem, então este vetor azul que eu acabei de desenhar aqui seria o V vetorial W, que é o vetor Z. Tá? Eu sei que o ângulo aqui com o V é de 90 graus e com o W também é de 90 graus. Então, se o produto misto está dando igual a zero, então é porque o produto escalar DU com este vetor Z aí é igual a zero. E aí você deve lembrar uma propriedade lá do produto escalar que dizia assim, que dois vetores são ortogonais se e somente se o seu produto escalar, o produto escalar entre esses dois vetores dá igual a zero. Então quer dizer, eu tenho o produto escalar de U e Z está dando igual a zero, então é porque U e Z são ortogonais. Né? Então eu posso dizer que U é ortogonal ao vetor Z. Assim. E além disso, posso seguir ainda, quem que é o vetor Z, né? U é ortogonal, então o vetor Z a gente chamou de V vetorial W, então é ortogonal a V vetorial W, que é este vetor aí em azul que eu desenhei. E aí vamos pensar nesse desenho aqui, onde é que tem que estar o vetor U então? Né? Se ele é ortogonal também a Z. Ele tem que formar um ângulo de 90 graus com Z. Olha, o vetor U não poderia ser assim, por exemplo. Porque se ele fosse assim, a gente teria aqui um ângulo entre U e Z que não é de 90 graus, é diferente de 90 graus. Né? E a gente começa a procurar onde é que deveria ser U, e a gente nota que o U, ele, obrigatoriamente, ele tem que estar em cima deste plano aqui, do plano alfa, para ser 90 graus. Se ele sair deste plano, né, para cá, ou então para cá, assim, ele deixa de ter um ângulo de 90 graus com este vetor Z. Então o U ele só pode estar em cima do plano também. Assim, vamos supor que seja aqui o vetor U. Tá? Ele vai formar um ângulo de 90 graus, aqui fica difícil de desenhar, né? Mas forma um ângulo de 90 graus também com o vetor Z. E aí notem, portanto, que o vetor U, W e V, eles acabam tendo que estar no mesmo plano. Né? E por isso que eles são, então, os três aí, eles são coplanares. Né? Então daí a gente vai tirar que U, V e W são coplanares. Tá? Fiz aqui uma espécie de desenho só para a gente tentar se convencer de que isso realmente funciona. Isso é bastante interessante. Então, a gente acabou de descobrir um método para verificar se três vetores no espaço são coplanares. Né? Como faz o produto misto entre eles.